Vamos lá no final. Chega mais perto. 8 dias depois de ter me mudado para Lisboa, recebi a notícia de que meu pai tinha morrido no Brasil. Como cheguei com a passagem só de ida, não havia muito o que fazer. Tive que esperar por quase um ano para poder voltar. No Brasil, juntei tudo o que encontrei sobre ele, todas as fotos e documentos de recordação que ele reuniu durante a vida e coloquei numa caixa. Fiquei por 3 meses e voltei para a Europa. Dessa vez, fui viver na Alemanha. Na minha bagagem, trouxe somente roupas, meu passaporte e essa caixa. Meu pai era um homem comum que viveu uma vida sem nada de especial. Nasceu em 1949 no estado da Guanabara. Era filho de um português e uma carioca. Os médicos diziam que ele não iria vingar, mas vingou. Minha avó fez uma promessa de que, se vivesse, não cortaria o cabelo dele até que completasse 7 anos. Eu sempre fiquei pensando, que porra de promessa é essa? Foi morar em Botafogo, na rua Dona Mariana, quando ainda era uma criança, e por ali permaneceu durante 30 anos. Estudou na Escola México, no Colégio Brasil América e no Colégio Pedro II. Guardou suas provas da 2ª série com a professora Lubelli até o fim de sua vida. Ele sempre falava da professora Lubelli. Na prova mensal de junho de 58, quando ele tinha 9 anos, escreveu no ditado: Alice e o irmão foram ao circo no sábado. Viram um homem entrar na jaula do leão e ficaram assustados. Gostaram de ver o palhaço Serafim dar cambalhotas. Não acham vocês bonita a roupa do palhaço? É alegre, cheia de cores vistosas. Desde criança, gostava de pescar e de criar passarinhos. Gostava de quase todos os bichos, menos cachorro. Me deixou ter tudo o que eu quisesse, mas só amava mesmo os passarinhos. Desses, ele cuidava até o último fio de vida. Construía elaborados sistemas de aquecimento para manter vivos os filhotes que caíam do ninho, e dava pão picado com leite na boca. Toda semana, ele trocava a imagem do fundo de tela do computador, colocando um animal diferente. O último que ele colocou foi um passarinho. Foi da seleção carioca de hóquei e da equipe de remo do Flamengo. Ele contava que também fazia salto ornamental, mas que tinha sofrido um acidente em que bateu com as costas no trampolim. Então resolveu parar. Quando ele tinha 17 anos, foi para Portugal junto com o tio. Rodou o país inteiro num Ford Cortina 67. Minha avó guardou todas as cartas e fotos que ele mandou. Nas fotos, o vemos posando de uma forma elegante junto com a tia, brincando com a neve na Serra da Estrela. E em esquisitas tiras de pequenas fotografias, vemos um pouco dos 7 dias de viagem no Eugênio C. Nas cartas, ele dizia que não gostava de escrever e que o tempo que tinha era para passear. Implorava para que minha avó o deixasse ficar um pouco mais.
Dizia que não havia de fazer mal perder mais alguns dias de aula, já que o ano da escola não podia mais perder. Dizia que de lá iria com muitas ideias e que aprendera mais ou menos o que era a vida. Dizia também que, se Deus quiser, voltaria para fazer a faculdade em Coimbra. Em uma dessas cartas, eu descobri um apelido que ele jamais nos contou. O povo da aldeia o chamava de João Vinagre. Não havia nenhuma explicação sobre o porquê ele recebeu esse apelido. Ele gostava de dar nomes loucos para as pessoas também. Mosquito, reloginho, sequestrada. Na família da minha mãe, o chamavam de Cucuca, e ele sempre me chamava de Mariquinha. Ele nunca voltou para Portugal. Meu pai cumpriu o serviço militar obrigatório no Forte de Copacabana, no auge da ditadura militar. Ele dizia que esteve no dia da prisão do Milo Fernandes, que a mulher dele levava toda semana caixas e caixas de cigarro para que o pessoal do quartel não batesse muito nele. Ele dizia também que era o único que não batia. Eu passei a minha adolescência inteira querendo tatuar um haikai do Milo por conta dessa história. Olha, entre um pingo e outro, a chuva não molha. Ele contava que só conseguiu passar no vestibular quando foi fazer a prova depois de ter tomado umas cervejas. Estudou engenharia elétrica por 9 anos e resolveu parar com o curso quando só faltava entregar a monografia. Conheceu a minha mãe quando ele tinha 26 anos e ela 15. Minha mãe me disse que ele sempre foi um cara de extremos, imprevisível, que mudava de humor 1000 vezes por dia. Me disse que a felicidade dele, quando chegava, era tão intensa que era difícil de lidar, porque ele ficava muito agitado e a deixava maluca. Eles ficaram noivos por 7 anos, se casaram e tiveram 2 filhos. É uma televisão a cor, Flávia Faustão da Silva, para todo o Brasil. Esse é o programa do Faustão, a irmã do Faustão, distribuído de prêmio aqui em São Gonçalo, direto de Ney. Caldinho Quinó, cadê? Você tem caldinho Quinó? Não? Você não? Você tem caldinho Quinó? Vamos lá ver se a dona da casa tem caldinho Quinó. Vamos ver se a dona da casa tem caldinho Quinó. Vai ganhar! É ela! Será que vai ganhar? Vai ganhar! Tem caldinho Quinó! Tem caldinho Quinó, dona Irene? Tem caldinho Quinó? Não tem não! Então ganhou um pacotão de fósforo desse tamanho! Ganhou o caldinho Quinó! Ganhou um caldinho Quinó! Meu pai trabalhou durante 25 anos em 10 firmas diferentes. Só quando me tornei uma adulta percebi que ele não teve a carreira mais promissora do mundo, mas ele confiava tanto em si e de uma forma tão arrogante que eu nunca duvidei sobre o quão bom ele era no que fazia. Então eu cresci meio obcecada por essa ideia de ser tão capaz quanto ele. Mas quase todas as minhas lembranças já são de um pai aposentado. Deve ser muito merda ser classificado como inválido aos 47 anos de idade, mesmo podendo trabalhar com uma infinidade de coisas. Eu acho que a partir desse momento, a felicidade familiar começou a ruir, e chegou aquela maré de coisas ruins que duram anos. Os problemas da nossa relação já não eram tão simples como na época em que ele tentava me abraçar e eu reclamava porque ele estava todo suado. As fotos ficaram cada vez mais escassas e os filmes de família desapareceram. Acontece. Mesmo com as infinitas doenças que ele tinha, era difícil de acreditar que ele pudesse morrer tão logo, porque ele era forte que nem um cavalo. Quando o médico falou que ele estava com um coração grande, ele falou que iria ser mais ruim com as pessoas, porque gente boa é que tem um coração grande. Então ele tinha que ser ruim para o coração diminuir. Esses dias eu sonhei com ele.
Eu ainda morava no apartamento da Praça do Carmo, mas iria me mudar para a Alemanha. Todas as minhas coisas ainda estavam fora das caixas. Daí ele chegou para me ajudar, só que tinha bebido. Briguei com ele, falei: como é que você vai dirigindo do Brasil até a Alemanha se você já bebeu? E outra, onde que você vai dormir quando você chegar lá? Você nem fala alemão para chegar num hotel e pedir um quarto? Acordei o xingando e depois fiquei rindo dessa bobeira toda. Juntando todas as fotografias do tipo 3x4 que ele tirou na vida, somam-se 20. Se elas fossem fotogramas de uma película, isso não daria nem um segundo de filme. Sempre que eu vejo um carro antigo na rua, eu penso nele. Sempre que eu conheço uma coisa legal aqui na Alemanha, fico achando que ele iria gostar também. Quando paro para pensar, apoio a mão no rosto do mesmo jeito que ele fazia. Eu tenho muito medo de morrer, assim como meu pai tinha. Acho que amo mesmo o cinema porque ele tem essa capacidade de eternizar a vida de alguma forma. Eu fico imaginando que mesmo depois do fim do planeta Terra e da extinção da humanidade, haverá em algum lugar do universo uma projeção de puro cinema, repetindo de forma cíclica por toda a eternidade. E dentre todas essas imagens, haverá também a cena do filme de família em que eu e meu pai dançamos juntos, numa época em que só havia amor entre nós. E dessa forma, ficaremos eternos, venceremos a morte. Vem aqui fazer macacada. Fica lá, sobe aqui. Sobe aí fazer macacada aí. A família do Felipe. A família do piquenique. Acho que depois que tomamos uma decisão na vida, inventamos alguma história ou tornamos um acontecimento mais bonito do que realmente foi, só para justificar melhor nossas escolhas. A minha história mágica sobre o meu encontro com o cinema é assim. Um dia, meu pai e minha mãe brigaram tanto que minha mãe decidiu sair de casa no meio da noite, para que ele não pudesse nos perturbar. Ela me pegou pelo braço e me colocou em um ônibus. Então, no centro da cidade, nos protegemos dentro de um cinema. Nós assistimos Casa de Areia com a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. Mãe e filha estavam presas em um lugar ermo, por conta da teimosia de um pai descontrolado, e não sabiam o que seria de suas vidas. A sensação que tive foi que aquele filme durou umas 4 horas, e eu queria que ele não terminasse nunca. Meu pai não queria ser enterrado nem cremado. Disse que queria ter o corpo doado para uma universidade para que os estudantes o cortassem todinho e dissessem: esse cara aqui bebeu muita cachaça. Esse cara aqui fez muito sexo. Fizemos o que ele queria. A universidade enviou o corpo dele para uma unidade distante e não revela o que faz com o corpo, nem mesmo onde está. Então, hoje em dia, não existe um lugar em que eu possa colocar arranjos de flores bonitos como os que ele me ensinou a fazer. Julgando os documentos de recordação que ele guardou, são esses os que ele considerava importantes. As lembrancinhas da primeira comunhão, um bilhete de metrô de Lisboa, um bilhete da Quinta das Lágrimas em Coimbra, a carteirinha da Casa dos Poveiros, a carteirinha do Clube de Regatas Guanabara, a carteirinha do Colégio Pedro II, a caderneta de frequência do Colégio Brasil América, o cartão de identificação no exame de admissão, uma carta da diretoria da Sotel agradecendo pelos serviços prestados, a carta de despedida do quartel do Cabo Rômulo, um certificado de participação no curso de análise cromática de óleos no transformador. João Vinagre
é apenas o apelido que um dia deram para o meu pai. E eu fico imaginando que, de certa forma, era um personagem que ele gostaria de ter vivido. Passei a juventude inteira tornando meu pai um monstro. E agora, depois da morte dele, esse João Vinagre surgiu como um herói que eu reneguei durante todos esses anos. Nem um monstro nem um herói existem. Candosa, 10 de janeiro de 1967. Família. Acordei e não sabia onde estava. Via tudo branco e não sabia o que era. Vesti-me. Olhei no termômetro. Marcava -1 no quarto. O aquecedor estava aceso. Saí do quarto e tomei a direção da estrada. Descobri. Era neve que caía. Que maravilha, tudo branquinho. É macia como açúcar. Serve para fazer bonecos, bolas para jogar na janela dos amigos e tirar o ferrugem das oliveiras. Andei o dia todo sobre ela com o primo Mário. Fomos na casa de todos daqui da aldeia. Todos me perguntavam: João Vinagre, lá tem disso? Estás gostando? Essa carta-bilhete foi escrita só para informar-lhes que aqui aconteceu o fenômeno da natureza mais bonito que já vi. Candosa ficou coberta por uma camada de neve de quase 30 centímetros. Lembranças a quem perguntar por mim. Abraços do seu filho. Luiz. Ô, seu Geisel, ex-presidente do Brasil, que vão para... Eu quero que aumente o meu salário, porque o meu salário tá uma porcaria. Vocês só roubam para vocês, para mim não vem nada. E a dona Mariana de Paula Costa, fala aí. E a dona Zuleika, o Hospital de Bom Sucesso? Não sei, tô desempregada.